Seja muito bem-vindo, minha irmã, seja muito bem-vindo, meu irmão em Cristo. Hoje eu quero falar com vocês que têm o desejo de falar inglês, seja por razões profissionais ou por razões pessoais. Talvez você tenha um chamado missionário e gostaria de levar a palavra do Senhor a outras nações. Seja onde for que o Senhor o coloque, você tem que estar pronto a pregar a palavra do Senhor. Ide e pregai o evangelho a toda criatura, não é mesmo? Então, para você poder fazer um bom trabalho, seja no inglês ou seja na palavra do Senhor, é fundamental que nós construamos uma boa base, uma boa fundação. Sabe por quê? Quando bater os ventos, quando bater a tempestade, a sua casa, que foi edificada na rocha, não vai cair. Ok? Então, seja lá qual for a tua razão, hoje nós vamos trabalhar nessa fundação, nós vamos consolidar os seus estudos do inglês. E sabe que hoje eu vou fazer, então, um trabalho com os sons da língua inglesa. Ok? E é lógico que nós vamos trabalhar com a palavra do Senhor. Porque essa é a minha missão aqui. Levar você à fluência no inglês e a fluência na palavra do Senhor. Muito bem, então vamos trabalhar com sons e, é lógico, com a palavra do Senhor. Quer saber mais? Fica aqui comigo até o final, ok? E aproveita para deixar o seu like agora, ok? É sempre um incentivo para eu continuar esse trabalho que eu tanto gosto aqui com vocês. Vamos lá? Olha só, eu agora vou começar a dividir algumas telas. Vocês que estão aqui me acompanhando no Instagram, né? Vocês acham que vão conseguir me acompanhar de boa, mas se vocês quisessem ver um pouquinho mais em detalhe, seria interessante que vocês fossem lá no YouTube, tá bom? Aí na minha bio você tem o link para o meu canal do YouTube, certo? Vamos começar então? Muito bem. Eu vou aumentar aqui essa minha tela, que é o máximo que eu consigo, ok? O máximo que eu consigo, então, é esse aumento que eu vou fazer. Nós vamos continuar o trabalho, eu não vou ter condições de olhar para os comentários, mas no finalzinho eu vou dar uma olhadinha lá, tá bom? Fica aqui comigo até o final, então. Muito bem. Então eu quero fazer aqui... vamos dividir a minha primeira tela. Um pouquinho só. Vamos dividir primeiro a primeira tela. Eu estou trabalhando aqui com duas telas. Primeiro vamos compartilhar, né? Agora sim, agora eu vou aumentar aqui. Ok? Todos aqui comigo? Vamos lá? Eu quero fazer, então, a minha primeira citação, certo? Mateus 7, 24 a 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, é como o homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os ventos, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa. E a casa caiu, e grande foi a sua queda. Grande foi a sua queda. Então, só um segundinho, que eu vou fazer um comentário aqui. Só um segundinho, por favor.
Ok? Vamos ver se melhora aqui, que eu não quero perder a minha voz. Muito bem. O comentário aqui é o seguinte. O Senhor está nos dizendo que não basta que sejamos somente ouvintes da palavra. Não. Nós temos que ser o quê? Praticantes da palavra. Nós temos que permitir a renovação da nossa mente. E para isso, nós temos que ter um coração ensinado. Este é o desejo do Senhor. E com o inglês, é a mesma coisa. Não basta que vocês estudem, sabe? 2 vezes por semana, naquele cursinho lá que você faz. E depois chega em casa, larga os livros. E aí? Esquece do inglês. Não pratica. Não. Tanto com a palavra do Senhor, quanto com o inglês. É imprescindível que você pratique todos os dias. Quanto mais contato você tiver com a língua inglesa, mais rapidamente você vai atingir a sua fluência, ok? Muito bem. Então, como eu disse, olha o trabalho que nós vamos fazer hoje. Deixa eu trocar aqui a tela para um pouquinho só. Certo? Na live que eu fiz na semana passada, que foi uma live bem longa, 1h30, eu trabalhei com o tema To Sound Like a Native, né? Soar como nativo. E eu dei diversas dicas, né? De como você poderia melhorar a sua fluência para que você, né, tivesse um inglês mais próximo dos nativos. Óbvio que a gente nunca vai ser como nativo, certo? Mas eu sempre falo, o primeiro ponto que eu trabalhei foi com a pronúncia. Eu sempre digo, melhora a sua pronúncia e aprecie o seu sotaque. Até porque eu já disse que o sotaque brasileiro é um dos favoritos do mundo. Então, eu trabalhei em diversos temas e o primeiro foi a pronúncia. E aí, naquele dia, eu quis mostrar para vocês como uma única letra pode ter diversos sons, certo? E como é que você vai aprender esses diversos sons da mesma letra? Se expondo ao idioma, né? Lendo, escutando música, filmes, séries, né? Estudando inglês com seus vídeos favoritos, escutando podcasts. Então, quanto mais você se expõe, né, mais o inglês vai se tornar familiar para você. E eu lembro que eu trabalhei com vocês com a letra A. E eu disse, olha só, olha como essa letra A pode ser pronunciada de maneiras diferentes. O primeiro exemplo que eu dei foi da fruta, né? Apple. Então eu disse, olha, Apple. Qual é o som? Apple. Depois nós trabalhamos com a letra A do alfabeto, certo? Como é que a gente fala a letra A no alfabeto? Não é EI, não é mesmo? Depois eu trabalhei com vocês com uma frase. Have a good day. Tenha um bom dia. Have a good day. Então esse a é aquele som do schwa que nós conversamos. Have a good day. Então agora eu já tenho E de Apple, A do alfabeto e a. Have a good day. E depois nós trabalhamos com o passado do verbo ver, que é o see, to see, o verbo ver. E no passado, como é que é? Ele é um verbo irregular, é só. Ó. Então, olha só, a letra A, nós temos Apple, A do alfabeto, a, have a good day, e ó, só. E só também quer dizer ser hot, ok? Agora, eu vou dar um outro exemplo, porque hoje nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais nos sons, principalmente nos sons de vogais, ok? Então aqui, vamos trabalhar agora com a letra O, ok? Letra O. Nós temos aqui coffee, né? Coffee, ó. Depois, o verbo fazer, do.
O, coffee. U, do. Depois, o numeral 1. Como é que a gente fala 1? One. One. Então, eu tenho um O, um A. E agora, o verbo ir. Go. Go. Ou. Então, preste atenção. A mesma letra O com 4 sons diferentes. Poxa, e por causa dessas diferenças, as pessoas já acham que o inglês é difícil. Mas quanto mais você se expõe, esses sons, eles vão se tornar familiares para você. Assim como o bebê, no início da sua vida, que fica escutando, fica só recebendo input, não é? Dos seus pais, daqueles que cuidam do bebê, que convivem né, com o bebê. Então, quando eles começam a falar as palavras, eles vão começar a falar da maneira que eles ouviram, né? Receberam o input, então o output deles, né? A saída vai ser da maneira que eles receberam o input. Então, eles naturalmente vão falar uma coisa parecida com coffee. Coffee. Ele não vai falar coffee. Por quê? Porque ele está escutando todas as manhãs a palavra coffee, coffee, coffee. E é isso que ele vai produzir. Então, quanto mais interação, quanto mais exposição você tem à língua inglesa, mais esses sons serão familiares para você. Só que, agora, nós vamos ver, né, o que eu disse. Vamos trabalhar com a fundação, certo? Fundação. Ok, olha só. E o que poderia ser uma fundação mais importante do que trabalharmos com os sons da língua inglesa, certo? Então, para vocês terem uma ideia, a língua inglesa tem 26 letras, 26 letters, ok? 26 letters. E, porém, 44 sons, 44 sounds. So 26 letters, but 44 sounds. Destes 44 sons, 20 deles são sons de vogais, vowel sounds, right? So out of 44 sounds, we have 20 vowel sounds. Yeah? Out of 20 vowel sounds, we have 12 vowel sounds and 8 diphthongs. Né? Então, dessas 20 sons de vogais, nós temos 12 sons de vogais e 8 sons de ditongos. Meu Deus, o que é isso? Não se preocupe com o nome, tá? Não se preocupe com o nome nem com tudo. Mas são quando duas vogais se encontram. E a gente vai ver aqui vários exemplos, ok? Então, 20 vowel sounds and 24 consonant sounds. Né? Então, são 20 sons de vogais e 24 sons de consoantes. Só que, por que a gente vai construir agora essa fundação forte? Porque é o seguinte, same vowels but different sounds. As mesmas vogais podem ter o quê? Sons diferentes. Foi por isso que eu comecei dando os exemplos para você da letra A e da letra O. E isso acontece com todas as vogais, ok? Então, nós vamos fazer o nosso trabalho aqui com o alfabeto. Exatamente. Vamos trabalhar aqui com o alfabeto. Espera aí que está demorando aqui para trocar minha tela. Então, vamos lá. Sounds in English. 26 letters, 44 sounds. Certo? Então, esses 44 sons, que são os sons do alfabeto, nós vamos dividir em 7 categorias. Então, destes 44 sons, é possível que a gente os divida em 44, em somente 7 sons. Né? Os 44 a gente vai dividir em 7 sons. E eu coloquei aqui um exemplo. Né? O primeiro som que a gente vai trabalhar é esse ditongo aqui. Não falei que é som quando tem duas letras juntos? Olha como é que é aqui. A gente fala essa palavra train. Train. É um som longo, tá? E eu
Vamos trabalhar com os sons de vogais. Então, eu marquei em laranja o som que a gente vai trabalhar. So, I am isolating the sound that we're going to work with, ok? Então, vamos lá. A, train, A. Então, a gente vai trabalhar com esse som, A. O segundo som, tree, tree, que também é um som longo, E, ok? Aí, nós vamos trabalhar com o terceiro som, é de egg, egg, ok? O quarto som, que é um outro ditongo, duas vogais juntas, é o I, que aparece em bike, bike. Então, o sonzinho laranja é aquele som que a gente está trabalhando, o som que eu estou isolando, ok? So, be careful, right? So, the sound in orange is the sound that I'm isolating and is the sound you're going to work with separately, ok? E aqui, quinto som, O, que é o phone, phone, ok? O outro som, boot, boots, boots. É um som longo. Esses dois pontinhos aqui, eles indicam que o som ele é longo, ok? Aqui, o sétimo som, car, é um outro som longo, car, ok? E olha só, para não ficar dúvida, coloquei aqui umas fotos para vocês com os 7 sons que nós vamos trabalhar, ok? Então, se vocês, por acaso, né? Train, trem. Tree, árvore. É claro, né? Mas para aqueles que ainda não pegaram, vamos enfatizar. Egg, ovo. Bike, bici. Phone, telefone. Boots, box. E car, carro. Certo? Então, vamos lá. O que pode ser mais básico quando a gente vai construir a nossa fundação? O que pode ser mais básico no aprendizado da língua inglesa? Seria o quê? Vamos ver aqui a minha próxima tela. The alphabet. Exatamente. Nós vamos trabalhar com todas as letras do alfabeto. Ok? E eu dividi aqui, né, aqueles 7 sons. Olha lá. E eu coloquei aqui o alfabeto para vocês. Eu coloquei aqui. Eu coloquei aqui para vocês as letrinhas do alfabeto. Né? E eu vou repassar essas letrinhas com vocês aqui, antes da gente começar o nosso exercício aqui, tá? Olha só. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, ou, para os britânicos, Z. Ok? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai distribuir todas essas letrinhas em 7 sons, right? So, we're going to split all those letters into 7 sounds, right? Very good. So, eu coloquei um exemplo aqui para vocês entenderem o que a gente vai fazer, né? Porque olha só, a primeira letra do alfabeto é a letra A. The first letter of the alphabet is letter A. A. Então, lembra aqui do train? A. Então, é o som em laranja que eu estou destacando, não é mesmo? A. E A é exatamente a letra A do alfabeto. Não é assim que a gente fala? A. Ok? Então vamos lá. E aqui o outro som, ó, tree, E. Como é que a gente vai falar essa letra? Como é que a gente fala? How do we say this letter? B. B. Certo?
Não é um som longo. B. E aqui, egg. É um som curto. E essa letra, como é que a gente fala? F. F. Ok? Bike. Estamos trabalhando com o som I. E I, exatamente a letra I. Você tem que tomar cuidado com os vogais, porque os alunos confundem muito, né? O A com o I, né? E a letra E, que é I, e a nossa letra I, que é I. Então a gente tem por isso que construir essa fundação muito bem, é importante. E aí você vai soletrar o seu nome, lugares que você precisa soletrar da maneira correta. E também entender quando eles soletram, né? E, I, I. Isso. Aí vocês vão poder entender. Agora, phone, O. E essa letra é O. Boot, boot. E essa letra? Muito confundida. Que é de queijo. Sabe como a gente fala em inglês? Q. Boot. Q. Se você reparar no formato da boca, no movimento que os lábios fazem, você percebe que é o mesmo som. Boot. Q. Ok? Nós estamos trabalhando com sons de vogais, certo? We're working with the vowel sounds. E aqui, ó, K, A. Então, nós temos aqui a letra R. A. Lembrando. Com licença. Excuse me. Lembrando que a letra R, no inglês, é aquele R de caipira, sabe? R. R. É uma letra longa. Então, vamos lá. Já trabalhamos com um exemplo e agora eu vou dividir o alfabeto. Eu quero que vocês me acompanhem atentamente, tá? E no final, a gente vai ter repassado todas as letras. Então, vamos lá. A. Qual é o próximo som? Qual é a próxima letra que tenha som de A? Primeiro eu vou, então, eu vou marcar todas as letras que eu já trabalhei, tá? Então, tem a letra. Vou cortar aqui. A letra A, yeah? Letra A, letter D, letter B, B for ball, letter F, letter I, letter O, letter Q, and letter R, certo? Então, now we're going to work with the letters that are left here, right? Vamos trabalhar com as outras que faltaram. Então, muito bem. Aqui, vamos trabalhar com todas as letras que têm som de A. Train, A. Letter A. Next letter, a próxima letra que tem som de A é o H. Age. Age. A. Age. Next letter, letter J. Vocês percebem que tem o mesmo som? A, H, J. Presta atenção no movimento dos meus lábios. Any more? Letter K. So, A, H, J, K. Certo? Fechamos. Vamos marcar aqui, então? Ok? So, H, J, and K. K. Okay, let's go. Let's go back there. Let's now work with the sounds of tree, E. It's a long sound. So I have B. Next letter, C. Next, D. Next, E. Next, G. Não confundam. J, J. G,
G de gato. Next, P. Next, T. And then V for Vilma and Z. Let's go over. Oh, 3, B, C, D, E, G, P, T, V, Z. Por que eu coloquei esse AN aqui? Because it's American English. Z, right? Ok. Então, vamos marcar aqui, ó. Let's mark here. So, C, D, letter E, letter G, letter P, letter T, letter V, and Z. Okay? Next sound. Egg. E. Letter F. F. Letter L. L. Letter M. M. A letra M você tem que abrir e fechar a boca. M. M. M for mom. Ok? Next. N. Então, a M você abre e fecha. M. Agora, a N você fica com a língua lá no topo. N. N. No. Ok? Non. Next letter. S. S. Next. X. X. And then I repeated letter Z. Os britânicos falam Z. Ok? Então vamos lá. Let's go over. Egg. F. L. M. N. S. X. Z. Ok? Aproveitem para vocês repetirem comigo. Essa repetição é muito importante. Então, vou marcar aqui. L, M, N, S, X, and Z. Let's continue. Next sound. Sound of bike. I. So, letter I. Next letter. Y. There are only 2 sounds, okay, in the alphabet. Letter I and Y. Look at the position of my lips. I and Y. You see, is the same movement, okay? Okay, let's mark here. We end in that, yeah? Letter I and Y. Let's go back. Phone, phone, letter O, okay? And the next letter, there are no next letter. There is only letter O with this sound, okay? Phone, O, okay? And boot, next sound, boot. I have a letter Q, Q, não confundam, K de quilômetro com Q de queijo, ok? Next letter, Q, U, Q, U. You see, it's the same movement. Q, U, and W, W, okay? Let's mark. Only these 3 sounds here. Let's mark here. Q, U, W. Okay,
you that are here with me on Instagram and is not looking at the board, se vocês perceberam, quem está lá no YouTube comigo, nós fechamos o alfabeto, não é mesmo? Mas, professora, a gente fechou, mas a gente ainda tem um som, o último som, que é K, A. Pois é. É porque nós só temos este som. Assim como na letra O, nós temos somente esse som OU no alfabeto, a letra R, A, é a única letra com este som no alfabeto da língua inglesa. E assim nós repassamos todos os sons do alfabeto da língua inglesa, ok? E agora a gente vai trabalhar. Terminamos com a pá, né? Com a palavra do inglês. E agora nós vamos começar o quê? O nosso trabalho com a palavra do Senhor. Muito bem. E eu escolhi Salmos 143, versículo 8. 143, versículo 8. Então, deixa eu colocar aqui em português. Salmos 143, 8. Né? Então, vamos lá. Faze-me ouvir do teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti eu confio a minha vida. E em algumas versões aparece e a ti eu levo a minha alma. Muito bem, por que eu digo para vocês que vocês vão poder conseguir atingir a fluência no inglês mais rapidamente com as histórias da Bíblia? Porque é o seguinte, aqui, tudo que eu trabalho aqui é com a palavra do Senhor. Então, eu não quero mexer em nada, porque é a palavra do Senhor tal e qual no original, né? Trabalhando com diversas versões. Então, a maioria das versões em português trouxe eu elevo minha alma. Só que como nesta versão do inglês que eu estou trabalhando, a tradução mais literal seria eu confio a minha vida a ti. Então, como isso? Havia também uma versão com essa tradução, eu confio a minha vida, pois a ti eu confio a minha vida. Então, eu quis deixar isso aqui para facilitar para vocês, porque fica uma tradução um pouco mais literal, certo? Mas por que eu fiz isso? Porque existe uma versão original, certo? Com essa tradução. Então, tenha certeza de tudo que eu estou trabalhando aqui é com a palavra do Senhor pura, certo? Não é nada aqui que eu venho aqui dividir com vocês que saiu da minha cabeça. Não, isso faz parte dos meus estudos diários, de inglês e da palavra do Senhor. Muito bem, então olha só. Let's read in English then. Let the morn bring me word of your unfailing love, for I have put my trust in you. Show me the way I should go, for to you I entrust my life. Psalm 143, 8. Again, let the morning bring me word of your unfailing love, for I have put my trust in you. Show me the way I should go, for to you I entrust my life. Psalms 143, verse 8. Muito bem. Então, este
Eu trabalho com um único verso do capítulo 143, que é mais um lindo salmo, né? Do escritor mais famoso de salmos, que é o rei Davi, né? David King, né? Very good. E o que ele está falando? O rei Davi, que escreveu pelo menos 70 salmos de todos que existem, ele é o escritor mais famoso, né? Ele é o salmista mais famoso e acredito também o mais importante da história. Ele é um homem conhecido segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele não tinha vergonha de se quebrantar. Broken his heart, before the Lord. Né? Então ele tinha uma conexão, ele tinha uma intimidade com o Senhor. Era um homem perfeito? De jeito nenhum. Inclusive, cometeu pecados muito sérios. Né? Como a grande maioria dos heróis da Bíblia. Né? Por quê? Porque essa é a nossa natureza, somos todos pecadores. E aqui, para vocês entenderem um pouco desse contexto, esse aqui é conhecido como um salmo de penitência, porque ele está se derramando na presença do Senhor. Ele está reconhecendo todos os seus erros, todos os seus pecados. Só que, o que ele está pedindo ao Senhor? Por misericórdia. Porque ele fala, Senhor, eu sei dos meus erros, dos meus pecados, mas se eu for julgado, com certeza, eu serei condenado. Então eu venho aqui te pedir misericórdia. Porque misericórdia, mercy, é aquilo que a gente pede sabendo que a gente não merece. Né? Porque a gente sabe que errou. E quando a gente erra, apesar de sermos perdoados, a gente tem que enfrentar as consequências, certo? Mas ele vem pedir misericórdia. Ele sabe dos seus erros, ele sabe dos seus pecados, da sua natureza pecadora, mas ele vem ao Senhor se derramar e pedir misericórdia, para evitar esse julgamento. Então, por isso que ele é conhecido como um salmo de penitência. E ao final, ele pede direção ao Senhor, certo? Por favor, me diga o caminho que eu tenho que andar. Certo? Porque hoje nós temos o privilégio de termos o Espírito Santo que reside em nós. Mas a época não era assim. Right? So today we have the Holy Spirit that dwells inside of us. Yeah? Very good. Então, vamos repassar aqui um pouquinho? Aqui, né? Let the morn bring me. Deixe que amanhã me traga. Né? Como eu não achei nenhuma versão com essa tradução literal, deixe que amanhã me traga, né? Porque deixe, né? Que amanhã bring me traga. Eu preferi manter o que estava aqui no original. Faze-me ouvir do teu amor leal pela manhã. Então, let the morning bring me your unfailing love. Unfailing love. Né? Aqui está traduzindo é um amor que não falha. Então, é uma boa tradução. Um amor leal. Certo? Por quê? Uma coisa que é failing está sempre falhando. Não serve. Mas o amor do Senhor é unfailing. Sempre funciona. Está sempre presente quando a gente precisa. Então, por isso que ele fala, faze-me ouvir do teu amor leal pela manhã. Let the morning bring me word of your unfailing love. Pois em ti confio. For I have put my trust in you. A gente já viu esse for, que não é uma preposição, é uma conjunção, que é porque, né? Porque, pois, tá? Porque eu coloquei a minha confiança em você. For I have put my trust in you. Ok? I have put my trust in you. E aí, ele continua.
mostra-lhe o caminho que deve seguir. Essa tradução está bem literal. Show me the way I should go. Perfeito. Show me the way I should go. Mostra-me o caminho que eu devo seguir. Aí de novo. Pois a ti eu confio a minha vida. Pois a ti eu confio a minha vida. For to you I entrust my life. De novo. Porque, pois, to you, a você, I entrust my life. Eu confio a minha vida. Então foi por isso que eu preferi essa versão. Eu confio a minha vida. I entrust my life. Né? Psalm 143, verse 8. Muito bem. E por que ele disse, né? I have put my trust in you. Show me the way I should go. For to you I entrust my life. Né? Por quê? Porque o Senhor nos ensina. Commit everything to the Lord. Commit whatever you do to the Lord. Certo? Então, consagre ao Senhor tudo o que você faz. A gente já trabalhou com esse verso. Ok? Vamos lá, então, agora que a gente fez o contexto bíblico, vamos trabalhar aqui um pouquinho mais em detalhe no inglês? Vamos lá? Muito bem. Como sempre, eu trabalho as classes de palavras, começando pelas mais importantes, e depois a gente vai para o mais específico, dos detalhes. Let's start with the verbs. Yeah? Let's start with the verbs. First verb. Primeiro verbo, let. Let. Né? In the present. Deixe. Né? Deixe. Deixe amanhã. Let the moon. Né? Então, let. Segundo verbo, bring. Second verb, bring. Né? Então, deixe que amanhã me traga. Let the moon bring me. Ok? Number 3. Have put. Eu coloquei aqui junto. Já eu vou separar, mas eu coloquei junto por quê? Porque é o present perfect. Muitos alunos têm problemas com isso, né? Porque é um verbo que a gente não usa muito no inglês, no português. Né? Mas olha só. Eu coloquei aqui, ó. Porque I have put my trust in you. Geralmente a gente traduz isso como passado simples. Por quê? Porque eu coloquei a minha confiança em você. Eu coloquei. No inglês eles vão falar have put. Ok? Eu coloquei minha confiança em você. Present perfect. Mas, separando, opa, eu não estou marcando os verbos aqui? Não, vamos ter que marcar os verbos, né? Peraí. Então, nós trabalhamos primeiro com let. Let's highlight, né? Then, bring. Agora, have put. Ok. Então, o have put. Esse have não é o verbo principal ter. Ele aqui está numa posição de verbo auxiliar. Para fazer esse tal present perfect, eles usam sempre o verbo have or has, né? E mais o verbo principal. Então, o verbo principal aqui é esse put. Né? Tanto que quando a gente traz para o português, como a gente não usa muito esse tempo, vai no passado simples, porque eu coloquei a minha confiança em você. Né? Então, esse have está numa posição de verbo auxiliar, auxiliary verb, e o put está nesse passado particípio, past participle, que é o quê? É a terceira coluna. Lembra que você estuda os verbos? Primeira coluna, infinitive. Second column, you have simple past. And third column, coluna 3, certo? You have past participle. Para você fazer esse present perfect, você vai usar sempre o have. I have, you have, they have, we have, you has. He, she, it has. Mais o quê? Mais esse particípio passado, que é a terceira coluna dos verbos. Então, a minha dica para você
A gente tem que trabalhar com vocabulário. Verbos é importantíssimo, porque verbo comunica. Você vai fazer o quê? Quando você for estudar os verbos, não fica estudando o infinitivo, outro dia o passado. Não, você estuda as 3 formas, sabe? Aí você vai lá, have, had, had. É porque o have é um verbo irregular. Então, o passado simples e o passado participa é igual. Então, é mais simples você trabalhar com os 3. Have, had. Né? Aí você trabalhar com outro verbo aqui, ó. Let é um verbo irregular. Let. É igualzinho. Bring também é um verbo irregular. Só tem verbos irregulares hoje, né? Bring, brought. Porque é mais simples você, né, trabalhar com esses verbos. Né? E eu lá, no meu curso, na minha aula, eu falei, vocês vão lá naquela lista de verbos. Vocês querem aprender mais verbos? Não é para aprender milhões de verbos, isso não funciona. Você vai escolher 3 verbos que você não sabe ainda. Então, você vai pegar o seu caderno, você vai anotar esses 3 verbos, certo? Se você ainda não os conhece, coloca a tradução. So, get your notebook, select 3 verbs, put in your notebook, put the translation, ok? Aí, você vai estudar os verbos, certo? E vai ver o que eles significam, como usá-los, e você vai lá fazer sua pesquisa, vai lá no Google, né? Dr. Google. Abra os dicionários online de Cambridge, Oxford, que são muito bons. Você vai pegar 3 exemplos do verbo que você escolheu e você vai colocar os 3 exemplos. Frase, eu quero uma sentença completa, porque você tem que entender dentro de um contexto, de um trabalho com coisas soltas. Você não estuda vocabulário solto. E depois, e o dia que você precisar juntar, você não sabe como juntar. Não, sempre dentro de um contexto. Então, por exemplo, vai trabalhar com o verbo bring, que é o trazer, você então vai colocar lá, bring, trazer. Aí você vai trabalhar com o infinitivo. Você vai fazer 3 frases diferentes usando o verbo no infinitivo. Mais 3 frases diferentes, mais 3 exemplos usando o verbo no passado, brought. Certo? E dependendo do seu nível, se for um pouquinho mais avançado, você continua mais 3 fases usando ele no present perfect, que aí você vai usar a terceira coluna. É que nesse caso é igual brought simple past, brought past participle. Mas, né, se você for um pouquinho mais básico, você faz o infinitivo e o passado. Se você for um pouquinho mais avançado, você vai fazer também os 3 exemplos com a terceira coluna. É o past participle, ok? Muito bem. E se você escolheu 3 verbos, isso quer dizer que são 9 exemplos, né? Porque você vai fazer 3 para cada um. Certo? E é assim que a gente aprende e aumenta o nosso vocabulário. Sempre dentro do contexto. Muito bem. Next verb. Trust. Não tem nada de trust aqui. Embora o trust seja verbo também, mas aqui ele está como substantivo. Então, next verb is show. Show, que é o verbo mostrar. Ele está no imperativo, imperative, que é quando a gente dá uma ordem ou dá uma instrução. Show me, aqui na verdade é uma súplica, ok? Que não está em condições, né? O rei Davi está em condições de dar ordem nenhuma, nem instrução, porque ele está pedindo instrução. Mas aqui ele está fazendo uma súplica. Show me é um pedido, né? Mas no momento dele, ele estava suplicando assim, ó, show me. E aí o should, show me, mostre-me o que? O caminho que eu devo andar. I should, é o dever, o que eu deveria, o que eu devo, should. Lembrando que o should é um verbo modal, é um verbo diferente. Ele sozinho não exprime muita coisa. Todos esses modais, que é tipo um verbo auxiliar, precisa de um verbo principal para terminar a mensagem. Eu devo andar, que eu devo ir. I should go, ok? Então, go aqui é o próximo verbo. Should go, devo
ir, devo seguir, devo caminhar, né? E aqui o último verbo number 9 é interest. Interest, que está aqui no presente. For to you, I entrust my life. Porque a ti eu confio, está no presente. My life. Certo? Então, I entrust. Deixa eu tirar esse omzinho aqui. Tá. Muito bem. Fechamos os verbos. Let's go to the nouns. Substantivos. Ok? First, morning. Let the morning. Deixa amanhã. It's singular. Then, word. Let the morning bring me word. Né? Na verdade, deixe-me ouvir do seu amor. O word quer dizer palavra. Então ele está pedindo, deixe que amanhã me traga uma palavra sua, uma mensagem sua do seu amor leal, of your unfailing love. Ok? Então, word. Third, love. Olha a pronúncia. Love. A letra E no inglês, no final das palavras, geralmente são mudas. Love. Ok? For, trust. Opa, estou marcando no lugar errado. Trust, que pode ser um verbo, mas aqui, ó, ele está como substantivo. For I have put my trust in you. A minha confiança em você. E aí, way. Number 5, way. Show me the way. Mostre meu caminho. 6, live. Olha o letra E, silenciosa de novo. Live. Ok? E aqui é vida, né? Life. Muito bem. Singular to life. Ok. Vamos lá. E agora? Subject pronoun. O que é isso? É o sujeito. Ok? É o sujeito. Não se preocupe com nomenclaturas. Only one. Only one. I. Onde é que está esse I? For I have put my trust in you. For to you, I entrust my life. I, lembrando que é sempre maiúsculo, independentemente da posição que está na frase. Ok? Muito bem. Then I have an adjective. Adjective, aquele que qualifica uma pessoa, um animal, um substantivo, uma coisa. Então vamos lá. Ó. Unfailing. Que está sendo traduzido como leal, porque é aquele que não falha. Uma coisa é um amigo que não falha, é um amigo leal, não é? E é exatamente o nosso pai. Lembrando que adjetivos no inglês não tem plural, uma coisa simples. Sempre unfailing. Nada de colocar S em adjetivo que não tem plural. Aí eu tenho aqui adjective pronoun. Muito bem, é o nosso pronome possessivo, ok? Vamos lá. Your. Então, let the morning bring me. Word of your, do seu amor leal. Your pode ser seu, sua, seus, sua. Só tem uma forma no inglês, olha que simples, né? E aí, tem mais algum your? Não, acho que só tem um your, né? E a segunda, number 2, my. I have put my trust, minha confiança no Senhor. For to you I entrust my life, minha vida. Ok? Estamos quase terminando. Object pronoun. É o quê? É o pronome que vai depois do verbo. É simples. Vai depois do verbo, a gente chama de pronome objeto. Ok? E aí eu tenho me, ó, bring me. Me traga. Depois do verbo. You, que se for depois do verbo, ele é um pronome objeto. Se ele estiver na posição de substantivo, de sujeito, aí é um pronome pessoal, não é? Então vamos lá. Number 2, eu tenho aqui, aqui ó, I put my trust in you. Mais algum? For, to you, I entrust my life.
Então, me and you. Prepositions, sempre importante a gente saber as preposições. Muitíssimo usadas no inglês, praticamente, com os phrasal verbs. A gente vai trabalhar com os phrasal verbs, né? Numa próxima aula, ok? Very good. Então, prepositions of. Let the morning bring me the word of your unfailing love. Né? Of, que é de, do, da, dos, da. Em inglês só tem uma forma. I have in, que é em. Então, I have put my trust in you, em você. Tem mais um. Tem to, que é para. Só que aqui também está no sentido de a. Porque cadê? For, to you. A você. Né? Pois a ti, a você. Muito bem. E o for? É o último aqui. Primeiro a gente tem esse definite article, que é o artigo definido, que é o the, que é o a, os, as. Né? Uma única forma. Let the morning bring me word of your unfailing love, for I have put my trust in you. Show me show me the way I should go. Certo? E agora? Opa, vou marcar aqui esse I aqui, que é o pronome pessoal. Sobrou aqui esse me. Eu tinha esquecido de marcar aqui depois do verbo. Ó. Show me. Né? Show me, bring me. E aí, sobraram dois for, que não são preposições, lembram? Porque aqui eles estão sendo usados como o quê? Como conjunção, não é mesmo? Pois, porque, né? For I have put my trust in you. Pois eu coloquei a minha confiança em você. For to you I trust my life. Porque a ti eu confio a minha vida. For. Muito bem! E com isso a gente terminou esse trabalho aqui. E a gente precisa trabalhar com o quê? Prática e repetição. Vamos lá? Faz-me ouvir do teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti eu confio minha vida. Let the morning bring me your word of unfailing love, for I have put my trust in you. Show me the way I should go, for to you I trust my life. Psalms 143, verse 8. Vamos lá comigo? Let the morning bring the word of your unfailing love, for I have put my trust in you. Show me the way I should go, for to you I entrust my life. Vamos, mais uma vez para a gente fechar? Let the morning bring me your word of unfailing love, for I have put my trust in you. Show me the way I should go, for to you I entrust my life. Excelente! Mais um trabalho excelente que a gente fechou aqui, né? Estamos fechando, né? E aí, o que eu gosto de falar para vocês, se vocês apreciam esse trabalho que eu faço aqui com vocês com o máximo de prazer, né? Deixa o seu like, ok? É sempre um incentivo. E se vocês conhecem alguém, um irmão, uma irmã em Cristo, ou alguém com um chamado missionário, alguém que precisa ou gostaria de aprender inglês, compartilhe. E é isso, você vai lá escolher 3 pessoas no seu WhatsApp para você compartilhar essa live, ok? Muito bem. Então, olha só. Quero dizer aqui que foi um prazer estar aqui com vocês, tá? Partilhando não só os meus conhecimentos de inglês, mas partilhando a palavra do Senhor para que a gente possa crescer juntos, caminhar juntos. Porque eu sempre falo, seja fluente em inglês, seja fluente na palavra do Senhor. Por quê? Onde os seus talentos encontram as necessidades do mundo,
ali está o seu lugar.